E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje eu queria fazer uma reflexão sobre a vida, né? É a base do nosso trabalho, a constatação de que a vida ela não tem um sentido maior, digamos assim, né? Todos nós somos animais, todos nós somos seres orgânicos, cujo objetivo de vida para a natureza é contribuir com o meio de alguma forma, né? Trabalhando, comendo, bebendo, né? Se nutrindo, se hidratando, tendo esse contato com o meio, com os outros, né? Somos seres coletivos e no final tudo isso redunda em envelhecimento celular, né? Decrepitude celular, envelhecimento, doença e morte. Como qualquer animal. Nós criamos toda uma rede sofisticada, né? De indústrias, criamos toda uma civilização tecnológica, né? Transformamos o planeta, né? Nós formatamos o planeta. Um planeta que também a vida antes de nós que existiu não tinha sentido, né? Que era a vida de animais, né? Dos animais irracionais, né? Sei lá, dinossauros, depois vieram todo tipo de seres. Né? E aí conta essa história aí que caiu um meteoro e extinguiu todos os dinossauros do planeta. Né? Sobraram vários outros animais. Né? Não consigo entender essa explicação porque que só os dinossauros foram extintos. Né? Tantos outros animais sobreviveram, só os maiores que não. Né? Coisas da ciência, né? Que a gente tem que aceitar. Né? Eu não entendo porque toda a vida simplesmente não foi extinta. Foi só a vida dos animais grandes, né? dos dinossauros. Enfim, o tema aqui hoje não é esse. O tema aqui hoje é para falar, né, sobre o que nós sempre já falamos. Todo canal é assim, né? Você tem o seu foco. Nosso foco é no existencialismo. Nosso foco é no niilismo. Também no ateísmo, que é uma visão que não contempla nenhum tipo de sentido, né, na existência, nenhum tipo de valor maior, intrínseco na natureza, nenhum propósito. Então o niilismo está, né, entranhado, né, com o ateísmo, porque são formas científicas de ver a vida. Né? A ciência ela é basicamente ateísta, né? Pelo menos a boa ciência, né? Porque não existe evidência de nenhum tipo de Deus. E nós conhecemos o conceito do que é Deus. É uma projeção do próprio homem, né? É uma necessidade que o homem tem de dar sentido a uma vida que não tem sentido, que é meramente orgânica. Tanto é, né, que as religiões prometem tudo depois da morte. E depois da morte, cientificamente falando, nós sabemos que não existe nada. Então, a boa ciência, né, a ciência empírica, né, a ciência que se baseia em fatos, sabe que Deus é uma necessidade psicológica, humana, mas que não tem nada de concreto, de real. Né? Inclusive, né, nesse sistema que eu falei anterior, né, sempre existiu o planeta, existiu muito antes do homem existir, né? Outros animais existiram, né, que já foram extintos muito antes do homem existir, e não havia nenhuma história de Deus nenhum. Né? Isso aí só surgiu quando o homem começou a raciocinar e a imaginar, usar a imaginação para criar coisas. Né? Então Deus é o criado. Deus não existe de uma parte da natureza, é o criado. Ainda que a natureza seja regida por inteligência. Né?
nossos corpos são inteligentes, os animais, eles se comportam de maneira inteligente, eficaz, né? Como caçadores, para sobrevivência. Eles conseguem fazer cálculos, né, de distâncias para atacar outros animais ou mesmo para se defender. Existe muita racionalidade, né? Você olha para dentro do átomo, você vê muita matemática, você a física quântica, o código de DNA, né, altamente complexo. Parece construído, não há como dizer que um código de DNA, né, é simplesmente aleatório, porque seria o mesmo que você falar, né, que uma grande biblioteca com milhares e milhares de livros, todos esses livros foram escritos aleatoriamente, né, cada um no seu setor, né, organizados, cheios, cada livro desse cheio de histórias, cheios de, né, também de técnicas, de conhecimento. E você não pode afirmar que uma biblioteca cheia de livros ela surgiu ao acaso. E o código do DNA é muito mais complexo, né, do que qualquer biblioteca humana conhecida. É a forma mais inteligente de se armazenar informação, e a informação codificada para, né, construir uma criatura. Então é algo assim, assustador, né? Entretanto, né, é um traço do mundo no qual nós vivemos. Não existe ninguém por trás disso, cientificamente falando. Existe sim, né, uma inteligência nas coisas. Uma inteligência que é difícil às vezes a gente não misturar isso com a ideia de Deus, né? Porque, como eu falei, Deus é uma projeção nossa. Isso se chama antropomorfismo, que é colocar Deus no formato de um homem. Então nós projetamos o que nós gostaríamos de ser nas divindades, nos seres todo-poderosos, né? Como os deuses. Isso sempre foi assim. O homem sempre projetou o que ele gostaria de ser nos deuses. Então os deuses sempre são super-homens. É um absurdo você imaginar um Deus na forma de homem. Não é? Todas as emoções humanas, todas as necessidades e dependências, né, psicológicas humanas, né, emoções como ira, como amor. A gente sabe que isso é uma construção humana, que isso não existe no universo, pelo menos conhecido, né? Nenhum ser sobrenatural que está fora do tempo, sei lá, construindo o universo. Não existe evidência disso. Isso é crença, porém, como eu falei, existe uma inteligência. Então, nós podemos dizer, né, nós podemos compreender, né, que tanta complexidade só pode ter partido de algo impessoal, né? de uma inteligência impessoal que está nas coisas. Seria mais ou menos como a ideia da força, né? No Star Wars. Né? A força está em tudo, nos circunda, né? Nos penetra os nossos corpos e penetra tudo e tudo está conectado. Aí vai isso também junta com as ideias dos orientais, né? As ideias antigas de que tudo está conectado. A gente chega na ideia de Matrix. A gente chega na ideia de construção. Que o mundo é uma construção, mas uma construção, se houver alguém por trás disso, com certeza são seres muito parecidos com a gente. Não tem nada a ver com Deus. Deus é uma figura abstrata. Se nós construímos coisas e nós não somos deuses, nós temos tecnologia, nós já estamos aí criando a nova inteligência, que é a inteligência artificial, que vai nos proporcionar grandes avanços, mas também que pode ser um perigo, né? Se mal utilizado. Nossa merda, tomar consciência, a gente não sabe o que essas máquinas vão começar a pensar, né? Quando elas começarem a pensar por si, né? De repente, no desespero, o homem vai tentar desligar e não vai mais conseguir desligar.
E a gente não sabe, né? Pode existir até uma guerra no futuro, né? Muitos filmes falam disso, como Exterminador do Futuro, sobre um futuro onde as máquinas simplesmente acham que um homem é obsoleto e tem que ser exterminado. E parece fazer muito sentido, né? Realmente. Porque, como eu falei antes, né? Um mundo só com animais não faz sentido. O mundo construído pelo homem também não faz sentido, porque a gente não entra em equilíbrio com a natureza, a gente destrói tudo, a gente destrói todo o ecossistema, a gente acaba com o planeta. Então a gente é meio que parecido com uma espécie de vírus, né? Um câncer nesse planeta. Então não temos utilidade. A nossa vida, né? a utilidade da vida, o sentido da vida é subjetivo, né? Cada um inventa o seu, né? Uns é ter família, outros trabalhar, outros ter filho, outros ter uma carreira, outro ganhar o Oscar, ganhar o Nobel, cada um tem, né? O outro viver catando papelão pela rua, cada um tem o seu sentido. Isso é tudo subjetivo. Mas a vida em si, a gente sabe muito bem onde termina, né? Termina no nada, no zero, no vazio, no cemitério, né? Por quê? Porque é necessário muita energia e é necessário muita sincronia para que exista vida, né? São muitos elementos, né? É por isso que é muito improvável a vida ser aleatória, né? Ter surgido aleatoriamente. Claro que a resposta mais fácil é sempre Deus, né? Foi Deus. Ninguém explica o que é, né? Onde está, qual a substância, ninguém sabe falar nada sobre Deus. As pessoas só sabem usar a religião, né? Para controlar os outros e usar textos, muitas das vezes contraditórios, textos que não fazem sentido, né? De deuses mandando fazer isso, mandando fazer aquilo, deuses criando regras, criando livros. Uma coisa absurda, né? Uma coisa, eu tô falando, essa ideia de Deus é uma ideia totalmente desvinculada da ciência, é uma ideia totalmente desvinculada de qualquer pensamento racional. Agora, que existe uma inteligência, né? Que existe algum tipo de engenharia por trás do universo, isso aí é óbvio, isso aí nenhum cientista pode negar, porque a gente tem uma dificuldade imensa em decifrar, né, os códigos da natureza. Significa então que esses códigos são muito mais complexos do que a nossa ciência. A nossa ciência ainda se arrasta, ainda engatinha para entender como é que o corpo humano funciona, como é que a mente funciona, como é que os ecossistemas funcionam. Então é algo muito complexo. Provavelmente construído, né, a partir de algum tipo de inteligência, inteligência organizada, como a nossa. Né? Como nós construímos coisas, como eu falei, né? Você não vai poder dizer que uma biblioteca cheia de livros surgiu aleatoriamente. Pessoas escreveram esses livros, mas essas pessoas não são deuses, são só pessoas. Né? Tem uma explicação para o processo, né? A religião não explica nada, né? A religião inventa um Deus, né, que tem que ser adorado e que foi inventado por homens. Né? Isso é antropomorfismo, como eu falei. Agora, do ponto de vista científico, a gente não acha sentido. Simplesmente é um sistema escravo. É como se fosse um zoológico, né? Se alguém construiu isso aqui, né, podemos chamar dos senhores da Matrix, como eu falei, até a própria religião entrega, né, que fomos feitos à imagem e semelhança. Até a religião, de uma certa forma, entrega isso. Imagem e semelhança do ponto de vista da inteligência. Quem constrói alguma coisa, constrói por necessidade. Ninguém constrói nada se não houver uma necessidade, né? Seja uma necessidade física ou uma necessidade psicológica, como, por exemplo, na arte, né? Às vezes a arte não tem função nenhuma. É algo que você constrói porque você tem uma necessidade psicológica de se expressar. Aí é arte, né? E as outras coisas que a gente constrói são, né, computadores, internet, aviões, carros, tudo, cadeira, copo, tudo que a gente precisa. Porque a gente precisa, né? Você não pode imaginar um Deus que precise de alguma coisa, né? Senão, né, esse Deus já não é o Deus que as religiões falam. A gente está falando aqui
sabe-se lá de quê. A gente não tem como acessar isso, né? Mas, com certeza, né? Se houve essa engenharia nesse mundo aqui, foi por algum tipo de necessidade desses seres, né? Necessidades talvez psicológicas, como eu falei, talvez por arte, né? Tenham construído esse mundo louco no qual nós vivemos, né? Para se divertirem às nossas custas, ou simplesmente como se fosse um grande laboratório, né? Para nos analisar, para nos impor sofrimento, para nos impor, né, uma vida sem sentido aparente, né? Onde a gente só vive praticamente como escravos, né? Escravos dos nossos desejos, escravos das exigências da sociedade, escravos do trabalho, né? Escravos das pessoas, escravos, né, dentro da medicina, escravos dentro do comércio, né? Escravos dentro da religião, escravos dentro do mundo do entretenimento, escravos nas lojas, nos shoppings, escravos nas lojas de sapato, escravos na indústria, escravos para tudo quanto é lado. Né? E vivendo vidas só para morrer. É um troço que não dá para mensurar. E aí você olha também, né? Parece que o natural é a morte. Parece que o natural é o vazio. Por quê eu estou falando isso? Porque você olha, né, com a tecnologia que nós temos hoje, você olha para o espaço, você vê um monte de planetas, né, no sistema solar, e nenhum deles tem vida, nenhum deles tem animais, nenhum deles tem oceanos. Tá tudo parado e vazio, né? Você olha Marte, é seco, é morto. Você olha a nossa Lua, é morta. Você olha planetas cheios de tempestades, cheios de furacões, cheios de vulcanismo. Todo tipo de coisa, mas sem vida, né? Inúteis, aparentemente inúteis. E aí você olha para a Terra, né? Você olha até para mais longe, né? A tecnologia que a gente tem hoje, dos radiotelescópios, buscando vida inteligente pelo cosmos aí. Ninguém encontrou nada até agora, e olha que já são décadas, né, de busca, sem resultado algum. Então, os sons que a gente capta do universo não tem nada, né? Só tem estática, não tem nada codificado, nada que seja próximo de algo inteligente, organizado de forma a se comunicar. Então, parece que o universo está sem vida, né? Parece que está tudo morto, até onde a gente conhece, né? E aí tem esse planetinha aqui, né, na periferia da nossa Via Láctea, da nossa galáxia, né, que tem cerca aí, eu acho que de, não sei se são 100 milhões de estrelas, imagina isso, né? Acho que não 100 milhões, acho que são 100 bilhões de estrelas. Isso na nossa galáxia, né? Existem milhares ou bilhões de outras galáxias. Tudo também com essa média aí de 100 bilhões de estrelas. E não tem vestígio de vida em lugar nenhum, né? Até agora, pelo menos não, né? E aí parece que realmente a vida acaba sendo algo que foi colocado nesse planetinha aqui para servir como laboratório, como uma diversão, talvez para seres superiores, não sei, né? Parecidos conosco, tem necessidade, né? Talvez de entretenimento ou de estudo, né? Porque não sabem tudo, não são deuses. Estou falando em possíveis alienígenas, ou talvez coisas que estão muito além da nossa compreensão, né? Como uma força mesmo, talvez inconsciente do ponto de vista de impessoal, né? Que gera vida e sofrimento, sabe-se lá por qual motivo. Mas a resposta que eu acho mais lógica é que parece uma força impessoal, mesmo composto
talvez composta de muitos seres, talvez sejam civilizações, né? Estou divagando, mas civilizações que têm uma mente única, né? Talvez diversos indivíduos, civilizações inteiras com uma só mente, como são formigas, né? Que a gente vê aqui nesse planeta, abelhas, parece que tem uma mente coletiva, né? Elas trabalham em comum, mas o indivíduo em si, ele não é consciente, ele partilha da mesma consciência de todos os outros. Então, se você for ver, isso pode ser uma possibilidade. Agora, só ter vida aqui, né? Esse vídeo aqui hoje é essa, né? Só tem vida aqui, né? E para você manter um corpo, é uma coisa que exige muito da natureza, né? Exige muita energia. E um corpo não consegue sobreviver sem tirar elementos do meio. Então, vida tem que matar para poder sobreviver, né? Nós temos verdadeiras indústrias de matança para a gente possa sobreviver, porque não há como sobreviver sem matar, né? Mesmo que você não mate animais, né? Que você seja vegetariano, sei lá, ou vegano, você vai ter que consumir coisas do ambiente. Não tem jeito, você vai ter que consumir verduras, legumes, sei lá. Então nós estamos, né, para você manter uma vida, você precisa destruir outras coisas, consumir, né, absorver, é uma simbiose. Parece que está tudo realmente conectado. Mas no final é sempre muito sofrimento, é muita angústia. Viver é doloroso, né? Viver é inútil. Até do ponto de vista da estatística, né? Como eu falei, você não olha para o sistema solar, não tem nada, só tem planeta cheio de né? Alguns são secos e mortos, outros são congelados, outros são só vapor, né? Não tem nenhum núcleo sólido, são basicamente vapor, outros são rochosos, entretanto, vulcanismo, são tempestades gigantescas. Se tem oceanos, são oceanos de substâncias que não permite vida, né? Sei lá, oceano de metano, sei lá de quê. Então, ácido, né? Oceanos ácidos. Tem de tudo, menos vida. Então, a vida, do ponto de vista estatístico, praticamente só é irrisória, né? Só aconteceu aqui nesse planeta. Então, nós estamos fazendo o que aqui? Sofrendo pra caralho, trabalhando pra caralho, uns querendo dominar os outros, guerras acontecendo. Nós não buscamos o nosso bem-estar coletivo. É sempre guerra, é sempre competição, é sempre um país querendo ser melhor do que o outro, uma pessoa querendo ser melhor do que a outra, uma família querendo ser melhor do que a outra, um time querendo ser melhor do que o outro, né? Um grupo, raças querendo ser melhores do que as outras, né? Agora tem os negros aí dizendo que a raça deles é importante, né? Então é sempre essa separação, né? Porque se você disser que ser branco é importante, você é racista. Mas se um negro disser que a cor dele é linda e é importante, aí ele não é racista, né? Mas no fundo tudo isso é racismo, é divisão, né? Porque ninguém deveria ser medido por cor, né? Nem por raça, mas sim por caráter, por competência, né? Por inteligência, por suas capacidades, e não pela sua cor, mesmo porque ninguém é responsável pela cor que tem, né? Então não há mérito nenhum em ser preto, ser branco, ser asiático, não há mérito nenhum em ser bonito, ser feio, né? Ser muito inteligente, essas coisas você recebe, né? Quando você nasce. Né? Claro que algumas coisas a gente conquista, como eu falei, caráter, né? Aí depende de você, né? Inteligência do ponto de vista de conhecimento, de busca, de estudo, aí isso tudo é mérito, né? Agora, parte física, né? Não é mérito. As pessoas dão muito mérito, né? A cor e a raça, esse tipo de merda. Então, isso aí é que está gerando guerra no mundo. Nós estamos próximos aí de talvez uma possível guerra nuclear, um conflito que pode chegar, né? Uma guerra nuclear, e isso aí, dependendo da situação, pode até acabar com o mundo todo. Então, que sentido que tem esse mundo? Que sentido tem a vida? A vida em si não tem sentido algum. Nosso canal aqui existe para pensar sobre essas coisas. Porque quando você descobre certas coisas, você passa a viver menos dependente do sistema. Você passa a compreender
que religião é manipulação, você entende que Deus não existe. Se existe alguma inteligência por trás desta Matrix, é algo que existe para te manipular. Né? Como eu falei, esse planeta pode ser um grande laboratório, ou talvez uma grande fazenda. Né? Acho que o termo laboratório seria melhor. Né? Nós podemos estar sendo usados como cobaias, porque o que a gente vê aqui não é bom. Viver não é bom. Viver é uma experiência traumática. Principalmente quando você tem lucidez, né? Você sabe que você vai acabar em algum momento. E você não sabe qual é esse momento. E nós estamos expostos a todo tipo de doença, a todo tipo de crime, a todo tipo de desastres na nossa sociedade onde vivemos. Então, quando você compreende tudo isso, né? Você deixa de ser uma criança, deixa de ter mentalidade infantil e vê que você foi colocado e arremessado nesse mundo aqui para passar por várias experiências, a maioria delas de sofrimento, de obrigações, de trabalho escravo, de ter que matar um leão por dia. Você, quando você chega nesse ponto, né, de ter essa descoberta, que não vai te trazer nada de bom do ponto de vista de consolo psicológico, vai ser até pior, né? Porque você entende que você não vale nada. Você vale tanto quanto um rato, né? Num bueiro ou num esgoto. Correndo atrás de sobreviver, né? Pensando só em procriar, pensando só em brigar com outros ratos por comida. Né? É isso. Né? O ser humano é assim. Vive só para isso. Para tentar sobreviver. Então é muito estranho. Né? Existe tanta complexidade no mundo, tanta sincronicidade, né, para que possa existir vida, e essa vida simplesmente redunda em nada, em morte. Né? Então parece que a morte, né, é a condição ideal. Porque na morte não existe gasto de energia. Né? Te ver como eu falei, esses planetas que estão por aí, né, a Lua, por exemplo, né, é seca, é morta. E outros planetas são mortos também. Planetas cheios de luas congeladas e planetas cheios de ações naturais, né? Que não permitem a vida. Então parece que o natural é o vazio, é a morte, né? É o vácuo do espaço. Né? Sem contar, né, que o espaço físico no universo é só 4%. O universo constituído por átomos é cerca de 4% só. Então é um lixozinho, é um resíduo irrisório. Né? 96% é de matéria e energia escura, que a ciência também não sabe o que é. Então, que mundo é esse que a gente vive? Né? E a gente está aqui para pensar sobre isso. Né? O que eu estou fazendo aqui? Né? Como eu posso viver menos dependente desse sistema? Como eu posso viver mais lúcido, mais desperto? Né? Como eu posso entrar nas profundezas, né? Lá da Toca do Coelho e da Alice, né? Vai tentar desvendar o que é Matrix. Entrar pela Toca do Coelho é perigoso. Entrar pela Toca do Coelho é para poucos. Sabe? Essa questão de Alice do País das Maravilhas, esse conto, é muito grave. Né? Porque é alguém descobrindo coisas que talvez não fossem para serem descobertas. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E, se não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Clicando nesse ícone aqui, você já se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.